Boa noite, jovens, amigos e amigas. Saúdo a divina presença na vida e na existência de cada um e cada uma de vocês. Aqui estamos reunidos em mais uma live. Vamos conversar um pouquinho aí sobre o segundo simpósio Saberes da Jurema. Salve, meu irmão Padilha, salve tua força. Muito grato pela presença. Então, enquanto nossos amigos e amigas vão chegando, antes da gente começar a conversar sobre o segundo simpósio, salve meu irmão Dazanzu, salve tua força. Antes de conversarmos sobre o simpósio, meu filho Adlen, seja bem-vindo, Caboquinho. Que Deus e a Jurema Santa Sagrada te abençoe imensamente, nos abençoe imensamente. Alessandra, seja bem-vinda. Então, enquanto o pessoal chega, vamos conversar. Quero conversar um pouquinho sobre o livro, que está quase pronto, né? O Breviário de Feitiçaria Natural. Minha irmã Gorete, salve tua força. Campos Verdes, salve tua força, meu irmão. Então é o seguinte, daqui a pouquinho eu falo sobre o simpósio, vou aproveitar o espaço para trazer uns informes aí sobre a produção do Breviário de Feitiçaria Natural. Dias atrás, semanas atrás, eu organizei um seminário à distância chamado Desmanchando Malefícios com o Poder das Plantas. Desmanchando Malefícios com o Poder das Plantas. Foi um estudo voltado à magia e feitiçaria natural, o trabalho que se realiza com os seres da natureza, os espíritos da natureza, e atividades que podem ser realizadas com as plantas, com a ciência do trato com os vegetais sagrados, né? Trato voltado ao desmanche de malefícios. Que Munhã nos abençoe, meu irmão. Então, só revisando aí um pouquinho do que nós vimos no seminário antes de conversarmos sobre o simpósio. O que seria um malefício? Um malefício mágico? Um trabalho espiritual voltado ao prejuízo de alguém. Um trabalho espiritual para adoecer uma pessoa, para enlouquecer uma pessoa, para separar um casal, para prejudicar as finanças de alguém. Isso é um malefício, tá? Uma ação maléfica. Algumas pessoas chamam isso de magia negra, de bruxaria, de feitiçaria. Eu não gosto de utilizar esses termos, tá? Até mesmo porque magia negra é uma expressão que eu particularmente considero racista, tá? Esse livro ele será daqui a acho que 2 semanas no máximo publicado, impresso, tá? Eu não vou disponibilizar em PDF. E aí o seguinte, o seminário foi voltado para o estudo teórico e prático, né, de atividades também mágicas, em que são utilizados elementos vegetais para destruir esse tipo de coisa, para transmutar esse tipo de coisa, para se proteger sobre isso, para se proteger disso, aliás, dos malefícios, né? Então tem gente que chama um malefício de bruxaria, tem gente que chama de feitiçaria, tem gente que chama de magia negra. Não gosto dessas expressões. Para mim, magia negra é a magia que os afrodescendentes trouxeram, que os africanos trouxeram para o Brasil e que os afrodescendentes herdaram. A magia branca é magia europeia, magia negra é magia africana. Então por que eu tenho que usar o termo magia negra para desqualificar ou para adjetivar uma prática maléfica? Não acho legal, eu acho isso aí um termo racista. Tá? Assim como eu também não gosto de utilizar o termo bruxaria e o termo feitiçaria. Existem boas bruxarias, tá? Assim como existem boas feitiçarias. Então, para evitar confusão, eu prefiro o termo malefício mágico. Tá? Então, o seminário que ocorreu semanas atrás, chamado Desmanchando Malefícios com o Poder das Plantas, rendeu um livro, um opúsculo. E o título desse opúsculo é Breviário de Feitiçaria Natural. Tá? Já está pronto, já está todo escrito. Já mandei, inclusive, para a editora. A única coisa que está faltando é finalizar de arrecadar os valores que a editora pediu para publicá-lo. Então eu acho que eu preciso vender uns 8 ainda. Estou vendendo através da pré-venda. Como é que funciona a pré-venda? As pessoas compram, eu anoto o nome da pessoa e o endereço, e assim que sair da editora, eu estou enviando para os compradores e compradoras,
certo? Então, caso alguém sinta de adquirir o Breviário de Feitiçaria Natural e me ajudar com a publicação, é só entrar em contato comigo. O valor do livro, já com o frete incluso, é R$40, e aí nesse livro você vai encontrar toda uma teoria sobre a lida com as plantas, uma forma de entrar na floresta de modo respeitoso, de modo venerável, reverenciando os seres da natureza, pedindo licença para entrar, um modo tradicional de coletar as plantas, tá? Sobre um estudo sobre a lua certa, quando nós queremos lidar com as folhas de uma planta, por exemplo. Qual é a lua certa para coletar as folhas? Qual é a lua certa para coletar a casca do tronco? Qual é a lua certa para coletar as raízes da planta? E, além disso, uma série de práticas, produção de patuás, produção de mirongas, de banhos, de defumações, tá? Mas, obviamente, quem faz parte de uma religião tradicional como o candomblé, como o catimbó, como a encantaria, a pagelança, sabe que nem todo mundo pode tomar determinados banhos, tá? Que é para não dar choque energético, né? Nem toda planta pode alcançar nossa cabeça, nosso ori, né? Então, eu tive esse cuidado, tá? De só passar banhos ali, só colocar banhos ali no breviário que podem ser utilizados por qualquer pessoa. Tá certo? Enfim, esse é o Breviário de Feitiçaria Natural. Está aí à disposição. Quem segue o meu perfil já deve ter visto. Eu estou divulgando com certa frequência. Tá? Então, é isso. Agora, vamos conversar sobre o simpósio, tá? Chamado Segundo Simpósio Saberes da Jurema Sagrada. Em linhas gerais, o que é um simpósio? O que significa essa palavra simpósio? Simpósio é um encontro que as pessoas realizam para comer e conversar sobre determinado tema, tá certo? Então, realizamos um simpósio o ano passado, um simpósio o primeiro simpósio Saberes da Jurema Sagrada foi realizado o ano passado. Uma edição presencial e uma edição à distância, para quem não mora aqui no Rio Grande do Norte, mas tinha interesse em realizar o estudo conosco, né? E aí, o ano passado, conversamos sobre diversos assuntos pertinentes ao universo da Jurema, tá? E finalizamos o encontro com uma beberagem de Jurema, uma beberagem no estilo tradicional, né? Em que nós comungamos do vegetal sagrado para estudar na força do chá, na força da Jurema. E este ano nós iríamos realizar o simpósio também em 2 edições, a edição presencial e a edição à distância, tá? Mas a edição presencial será remarcada, que seria dia 20 agora, né? Lá no centro do mestre Emanuel Germano, com a graça de Deus, salve a força do mestre, mas adiamos, tá? Vamos marcar uma nova data, tá certo? Para a edição presencial. Então ocorrerá apenas uma edição à distância, por enquanto. Tá? A data do dia 20, que seria a data do encontro presencial, nesse dia 20 irá ocorrer uma outra atividade, uma beberagem de Jurema, só o chá, né? Só a beberagem do chá e o trabalho na Jurema para quem sentir participar. Quem sentir participar, dá uma olhada no meu perfil, entre em contato comigo, faz a inscrição e a gente se encontra dia 20 no Centro do Mestre Emanuel Germano, à noite, para participar desse trabalho. Mas o simpósio será remarcado. Então, vamos lá. O tema do segundo simpósio, Saberes da Jurema Sagrada, é o cachimbo e a fumaça. Ou seja, vamos estudar o catimbó. Já falei diversas vezes em lives e nos meus livros eu coloco. Quando eu comecei a estudar o catimbó Jurema, eu buscava o significado dessa palavra catimbó. E encontrei em textos antigos e conversando com pessoas de terreiro, muitas definições, nenhuma delas convergia com a realidade. Teve gente que me disse que o catimbó era a pior prática possível existente no planeta, no mundo. Teve gente que me disse que o catimbó significava surra venenosa. Nunca foi tão falso isso. Tá? Peço desculpa aos adeptos da religião
juremeira que afirmam isso, que catimbó significa surra venenosa. Não tem nem sentido isso aí, tá? Teve uma irmã que me disse que o catimbó era um cipó africano, que quem trouxe esse cipó para cá foram os africanos. Não converge com a realidade. A expressão e a prática do catimbó, embora existam práticas semelhantes em diversas outras partes do mundo, tá? Mas o termo catimbó é de origem indígena, porque o catimbó Jurema é uma prática de matriz indígena, é uma religião de matriz indígena, mas não apenas por isso. Tá? Se você for pegar uma gramática de Tupi Antigo e for estudar Tupi Antigo, Caatimbó significa fumaça de mato. Tá? Ou seja, defumação, uma outra tradução, já na língua guarani, para Caatimbó é vapor de erva. E uma tradução cabocla que eu encontrei mais recente, né? O Tupi Antigo é lá bem anterior ao período colonial. Tá? E o Guarani também, mas uma tradução próxima dos nossos dias para catimbó é cachimbo. Tá? Se você estudar qualquer cronista do século XVI, século XVII, se você for a algum terreiro que trabalha com Jurema, você vai encontrar as pessoas defumando umas às outras, seja com cachimbo, seja com charuto. Aí essa prática é um dos elementos-chave de todo o terreiro de Jurema. Eu desconheço casa de Jurema que não trabalhe com catimbó, com defumação. Tá? E aí é todo um estudo relacionado a isso. Luiz da Câmara Cascudo falou que é a fumaça às direitas, é a fumaça de cura, a fumaça às esquerdas é a fumaça do desmanche da demanda ou da própria demanda. Mas esse aí é um ponto que nós vamos aprofundar um tanto no simpósio. Tá? Então o tema do segundo simpósio é o cachimbo e a fumaça, e vamos estudar catimbó. Obviamente, a versão presencial será mais interessante do que a versão à distância, no sentido de que, após o estudo, realizaremos um ritual. Tá? Um ritual que me foi apresentado pelo pajé Guaracicatu, anos atrás, quando eu comecei minha pesquisa sobre catimbó Jurema. Com todo respeito, eu adaptei esse ritual ao trabalho que eu realizo no Centro do Mestre Mané Germano, salve a força dele, tá certo? E depois do simpósio, depois de estudarmos ali as teorias sobre a fumaça, sobre as divindades da fumaça, etc., na versão presencial iremos realizar, após o estudo, iremos realizar um ritual com fumaça. Tá certo? Sim, meu irmão, salve tua força. Eu tô tocando nesse ponto aqui das datas, né? O seminário, o encontro presencial do dia 20 foi adiado. Iremos remarcar uma outra data. Certo? Vai ficar só o encontro à distância. Então, no encontro à distância, teremos apenas o estudo teórico, né? Como estamos geograficamente distantes, não dá para a gente realizar uma roda de cura, tá? Na fumaça do cachimbo, etc. Não tem como. Certo? Mas aí, para quem gosta de catimbó Jurema, para quem gosta de tradições indígenas, para quem gosta de pagelança, para quem gosta de encantaria e quer conhecer elementos importantes dessa tradição, aí vai o convite para participar do simpósio à distância. Por que eu digo elementos importantes? Primeiro, vamos lá. Falei ainda há pouco que o tema do simpósio será o cachimbo e a fumaça e que vamos estudar o catimbó. Então, é importante começarmos os estudos do simpósio com a análise de um elemento religioso ancestral, que hoje está praticamente adormecido. Até numa aldeia, pelo menos as que eu conheço aqui, do estado do Rio Grande do Norte, é difícil você encontrar o culto ao Deus do fumo, ao espírito dono da planta, tá? Que é o nosso amado, que eu reverencio muito. Meu caboclinho aí, Adler, reverencia muito. Salve tua força, caboclo Adler. Adler é um membro, um dos poucos membros de nossa rama de Jurema, a Jurema de Reis. Então vamos começar o simpósio conversando sobre Badzé. Badzé. Quem é Badzé? O que ele é?
Qual o seu mito de origem? Como ele participa das antigas pagelanças? Salve minha irmã Rosicleide, salve tua força. Como ele se faz presente até hoje, mesmo sem que os catimbozeiros de hoje saibam. Tabajé foi uma das divindades cultuadas pelos antigos juremeiros. Uma das divindades cultuadas. Havia outras divindades, outros deuses, outras forças, cujos nomes e cujo culto adormeceram. Tá? Meu trabalho, e eu acredito que não é exclusivamente meu, é o trabalho de diversos pesquisadores juremeiros que estão se manifestando agora. Tá? Meu objetivo é resgatar o que for possível. Tenho certeza absoluta, com a graça de Deus, que eu nasci para isso. Resgatar o que for possível dos antigos cultos a Jurema, que os antropólogos chamam primitivos cultos a Jurema. Não tem nada de primitivo. Essas plantas e as divindades que as regem são tecnologias avançadíssimas. Nós é que não compreendemos, e por não compreendermos, utilizamos esse termo primitivo. Não tem nada de primitivo, é uma tecnologia super avançada. É uma divindade, é uma potência da natureza, é um deva da natureza. Ele está lá no mesmo canto dele, aqui agora presente. Nós é que perdemos o contato porque esquecemos, mas não esquecemos de livre e espontânea vontade. Nós fomos obrigados a deixar de cultuar nossos deuses, nossas divindades, por ação da catequese cristã, infelizmente. Né? Hoje o discurso muda, já existem grupos interreligiosos, transreligiosos, pluridisciplinares, as pessoas já respeitam um pouquinho mais a religião uma da outra, né? Mas antigamente era na peia. Se você continuasse realizando esse ritual, e aí na pesquisa do livro do Mago Jurimeiro eu tenho encontrado vários relatos de índios que foram castrados e queimados e arrastados até a morte, índias torturadas, etc. Simplesmente porque nossos ancestrais estavam cultuando os deuses antigos e a turma não gostava, a igreja não gostava. Tá? Mas nossa função aqui é manter a chama viva. Nossa função aqui é restabelecer as conexões com as forças, as potências, as divindades da natureza e do cosmos. Então, vamos começar o segundo simpósio. Salve, meu irmão Adriano, salve tua força. Vamos começar o nosso simpósio tratando dele, Badzé, o dono do encanto. Sem a licença dele, nada feito. Sem a licença de Badzé, um ritual muito raramente, a não ser pela misericórdia do encantado, tá? Muito raramente vai dar certo. E aí eu não vou adentrar em detalhes, tá certo? Mas esse é o primeiro tema do nosso estudo. Badzé, o deus do fumo, um estudo sobre a mitologia cariri. Por que mitologia cariri? Por mais que os potiguaros, os índios tupi, os índios guarani, os índios tarairiú e outras etnias façam uso ritualístico do tabaco, o deus do tabaco no Nordeste brasileiro, deus da fumaça, Badzé, seu mito de origem nasce ali entre os cariri. Então é um estudo de mitologia cariri. Tá? Beleza. Para quem gosta de Catimbó Jurema e para quem quer conhecer os fundamentos ancestrais de nossa tradição, de nossa religião. Vejam bem, algumas pessoas dizem, eu não ensino fundamento. Eu não ensino fundamento. Fundamento não é só, por exemplo, o modo como se prepara uma mironga. Fundamento não é só ensinar para alguém. Ensinar fundamento não é só dizer para alguém como se prepara um patuá, como se prepara um banho, como se prepara um maracá. Tá? Os fundamentos mais fortes de nossa tradição estão no passado. Compreender quem são e como atuam esses deuses, essas divindades, esses seres da natureza, são os maiores fundamentos da nossa tradição. Como é que a gente pode praticar catimbó se a gente não sabe de onde vem? Se a gente não sabe qual é a origem disso? Se a gente não sabe qual é o ser espiritual que está regendo a planta principal, a planta mestra, a planta de poder? Se nós perdemos o contato com esse ser, como é que a gente pode falar em fundamento? Tá? Quem é a divindade do fumo, planta sagrada da nossa tradição? Como acessar as divindades do reino encantado? Quem são essas divindades? Quem são as divindades das estrelas que os nossos ancestrais cultuavam? Isso é fundamento, pelo amor de Deus. Não pode ser perdido.
E o meu papel aqui é lutar para que isso permaneça vivo, tá? 500 anos de perseguição, negão, 500 anos de perseguição não foram capazes de silenciar as divindades do Catimbó Jurema. Não foram capazes. Salve Mestre Breno, salve tua força, meu irmão. 500 anos de perseguição não foram suficientes para calar a boca e apagar da história da humanidade o espírito dos juremeiros. Tá? Nem 1000 anos, só quando Deus quiser. Quando o Criador, Munhã, Paité, Ninhó, decidir, aí a coisa acaba. Enquanto Ele quiser, estamos aqui. Tem gente que relaciona a divindade do fumo com Exu. Tá? E existe uma ligação, de uma conexão funcional entre a divindade do fumo e Exu. Tá? Mas a divindade do fumo não é Exu. Certo? Eu tenho tentado, né, com todo respeito ao cristianismo, com todo respeito às tradições de origem afro, eu tenho tentado manter o catimbó dentro do universo do catimbó. Entende? Então, existe uma semelhança. Por que semelhança? Porque Badzé e Exu possuem funções análogas dentro do universo catimbozeiro, certo? Mas Badzé é Badzé e Exu é Exu. Mas em alguns trabalhos, Badzé atua de modo semelhante a como Exu atua. Tá toda reverência aos Exus e ao Deus do fumo, Badzé. Reverência total, com a graça de Deus. Salve minha irmã Viviane, meu irmão Messias. Fernando Figueiredo, salve tua força. Então vamos lá, o primeiro assunto do simpósio será Badzé, o Deus do fumo. Sim, meu irmão. Perfeito. Um comparativo só para facilitar o entendimento. Sim, mas veja só. Bem, eu prefiro conversar sobre esses elementos no simpósio, senão a gente adianta as coisas. Mas, de fato, Badzé tem algumas funções que Exu, nas tradições de Umbanda, na própria Jurema que cultua Exu, nem toda casa juremeira cultua Exu, mas nas casas que cultuam Exu, Badzé teria algumas funções que Exu tem. Algumas formas de trabalho são semelhantes. Inclusive eu encontrei pessoas que em algumas casas de Umbanda, né, que utilizavam sempre a expressão tabaco é planta de esquerda, justamente por estar relacionado ao trabalho com os Exus. O segundo tema, segundo assunto a ser abordado no nosso simpósio, segundo simpósio, Saberes da Jurema Sagrada, também está voltado ao trabalho com a fumaça, também está voltado ao catimbó. Tá? É a expressão, aliás, osmoterapia ameraba. É o título do segundo assunto que será abordado. Osmoterapia, o que seria, qual o significado dessa expressão osmoterapia? Uma terapia através dos aromas. Tá? Quem já foi a um terreiro de Jurema sabe que ali na defumação são utilizadas diversas plantas e que cada queima de um conjunto específico de plantas libera um aroma específico. Então há conjuntos de plantas que são queimados com a finalidade de liberar determinados aromas para atrair coisas boas, outras são queimadas para diluir malefícios, outras são queimadas para conjurar, para evocar espíritos. Tá? Então, o segundo assunto será osmoterapia ameraba. Tá? O que é que significa o termo ameraba? Avá, do tupi antigo, é homem ou índio. Né? Então, a osmoterapia do índio americano, no caso, América do Sul. Tá? Então, vamos estudar a teoria. Por que que o cara, quando acende um cachimbo, uma hipótese aqui, com tabaco, a mescla e alfazema, tá? Por que será que quando esse conjunto de plantas é queimado, a fumaça que é liberada purifica a aura de um indivíduo?
Como é que isso funciona? Qual é o fundamento disso? Por quê? Por que essas plantas? Por que se eu não queimar uma flor vamos supor aqui, por que se eu não queimar uma outra planta, tá? Uma planta lunar, por exemplo, essa depuração não vai ocorrer? Por que será? Por que tem que ser plantas específicas para limpar a aura, plantas específicas para conjurar uma força, para evocar uma força, plantas específicas para banir ou para diluir um malefício? Qual é a lógica disso? Como é que isso funciona? Como essa tecnologia pode ser articulada para a cachimbada dar certo, para a cachimbada funcionar? Tá, e aí vamos estudar, certo? A osmoterapia ameraba, como curamos com a fumaça. O jesuíta não entendia muito bem como isso acontecia. O jesuíta achava que era feitiçaria, o camarada chegava doente na oca de cura, o pajé selecionava plantas, dava uma fumaçada e o indivíduo melhorava. Depois de tantas sessões de fumaça, o indivíduo estava bom, estava recuperado. E aí o jesuíta não entendia por que o pajé fazia isso. É feitiçaria, opa, é coisa do diabo, proíbe, persegue. Quando as pessoas iam casar, o pajé também fumava perto delas. Mas por que é isso? E quando o pajé ia chamar um espírito da floresta, também fumava. Nossa, ele está evocando demônios. E aí a perseguição começou a ganhar força e nossos mistérios ancestrais foram perseguidos. Se o simpósio ficará gravado, eu estou tentando desenvolver aqui uma forma de gravar. Eu não tenho, assim, na verdade sou semi-analfabeto nesse mundo de informática, sabe? E eu estou vendo aqui se eu aprendo como é que eu faço para gravar isso, mas vai ser pelo Google Meet, certo? Eu vou tentar transmitir simultaneamente. Aliás, ao mesmo tempo em que conversamos pelo Google Meet, eu acho que eu vou deixar gravando ali no YouTube. E aí eu mando um link fechado, privado, né, para quem estiver participando. Marcos Leonardo, salve tua força. E aí o último assunto que vamos tratar no simpósio será fumaça às esquerdas. Esse é o título do nosso último estudo do simpósio, fumaça às esquerdas. O que é fumaça às esquerdas? Se eu disser assim para alguns catimbozeiros, eu vou soltar uma fumaça na esquerda, o cara já pensa que eu vou derrubar uma pessoa, que eu vou prejudicar alguém. Tá? Mas nem toda fumaça de esquerda tem o objetivo de derrubar alguém, de prejudicar alguém. É importante compreender bem isso aí. Eu só posso falar do jeito que eu aprendi. Então não posso ficar inventando um bocado de coisa, certo? Do jeito que eu ouvi minha mestra falando. Não é a mestra encantada, né? O espírito encantado. Eu, graças a Deus, tive professoras de Jurema. Então, do jeito que eu ouvi as professoras e professores contando, os pajés me contando, minha mestra me contando, me orientando, aí eu ensino. Tá? Senão eu estaria inventando. Então, só para deixar claro aí uma coisa, de que modo que eu realizo minhas pesquisas. Tá? Eu realizo esses estudos de 3 formas, são 3 frentes de pesquisa. Uma é a mais cansativa de todas, mas que não deixa de ser instigante. É a pesquisa de gabinete. Como é que é esse negócio, pesquisa de gabinete? Certo? Então, eu vou deixar gravando no YouTube, tá? E aí eu mando para os participantes o link dos vídeos. Então é o seguinte, o estudo de gabinete ocorre da seguinte forma. Eu vou a bibliotecas, vou a arquivos públicos, vou a sebos, vou a livrarias e vou reunindo o que eu consigo de material impresso. Livros antigos, livros recém-lançados, e aí passo dias e dias e dias e dias e dias estudando, tá? Dias e dias resumindo, fazendo fichamentos, montando o grande quebra-cabeças do desenvolvimento antropológico e historiográfico. Tá? Esse é o estudo de gabinete, de escritório, né? E é de extrema importância porque
Só um minutinho aqui. Só um instante, deixa eu resolver aqui o negócio. Então é o seguinte, é de extrema importância porque, vamos supor, uma situação hipotética, mas que ocorre, né? De repente você obtém uma informação de um espírito, você está num terreiro, uma entidade de Jurema te dá uma informação. E aí como é que você pode provar que isso é real? Tá? Para você é real, porque você ouviu a entidade falar, a entidade contar a história. Tá? Mas e quem vai ler teu livro? Se argumentar que você está viajando ou que você está inventando histórias, conversa para boi dormir. Tá? Então a pesquisa bibliográfica é importante, porque essa pesquisa, fez ou outra, ela embasa a informação que o Espírito deu, ela justifica a informação que o Espírito trouxe e ela prova que o que o Espírito falou procede. Tá? Isso aconteceu comigo diversas vezes. A primeira vez, eu estava realizando uma pesquisa sobre a Guerra dos Bárbaros, o grande conflito que ocorreu aqui no Nordeste, lá no comecinho da colonização, que foi liderado pelo rei Canindé, salve a força dele. E no terreiro, uma cabocla me contou até os nomes dos índios que haviam morrido no conflito. Nomes de índios que haviam morrido, tá? Antes que eu encontrasse informações bibliográficas. Esse foi um fato. Só que ela me pediu para guardar essas informações comigo e não divulgar para ninguém. E assim eu fiz, né? Eu divulguei no livro o que foi permitido, o que foi possível divulgar. Da mesma forma, Sistema Caraíba. O que é que eu posso transmitir no Sistema Caraíba? E aí eu vou consultar Bazé para saber o que ele me permite transmitir, porque nem tudo a gente, como juremeiro, pode sair contando por aí. Tá? A Jurema é uma tradição que tem segredos, que tem mistérios. A Jurema é uma tradição que tem seus processos iniciáticos ao longo da jornada. Uma iniciação de Jurema não é um negócio que ocorre no final de semana, não é uma coisa que você paga para um cara e no outro dia você está com a guia, com o chapéu e virou juremeiro, nem assim não. A iniciação de Jurema é uma jornada. Tá? Você vai passando por vários processos ao longo do tempo, até chegar naquele bendito momento em que você, depois de todos os processos iniciáticos, que são uma continuidade de processo, até que você tem condições de abrir mesa, tem condições de fechar mesa, tem condições de chamar o mestre, tem condições de orientar uma pessoa no caminho da Jurema Santa Sagrada. Tá? Isso leva um tempo. Certo? Então, há coisas que são restritas, né, da tradição. Nem tudo a gente pode divulgar e contar. Então, voltando ao assunto da pesquisa, né? Primeiro a pesquisa bibliográfica, depois a pesquisa no campo da oralidade. Vou nas aldeias, vou nos terreiros, converso com os idosos, os anciãos, as velhas. Eu gosto muito de conversar com o pessoal da velha geração, tá? Eles têm muito conhecimento, eles conhecem coisas que hoje em dia não se pratica mais. Tá certo? Minha formosura chegou, meu amor lindo, coisa linda, que Deus ilumine imensamente. Salve tua força. E aí nós temos a pesquisa bibliográfica, nós temos a pesquisa de campo. Tá? Na pesquisa de campo, o antropólogo ou o historiador, se quiser, é claro que eu quero, participa de rituais com os pajés, participa de rituais com os mestres. Tá? E além da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, que é mais antropológica do que historiográfica, tá? Eu realizo um outro tipo de pesquisa que a academia rechaça, a academia não aceita. E eu não me importo. Tá? Todo respeito à academia, eu não me importo. Também porque se eu me importasse, eu não realizaria essa pesquisa. Sobre a ancestralidade juremeira, que é a pesquisa espiritual. Como é que é esse negócio de pesquisa espiritual? Dei um exemplo aqui. É ir no terreiro conversar com o mestre, ir no terreiro conversar com o índio, ir no terreiro conversar com o encantado, perguntar como foram os acontecimentos, como é que a coisa se processou, como é que aconteceu, pedir para que ele te conte uma história, pedir para que ele te ensine. Tá? Você pode sozinho em casa, sozinho, abrir uma mesa, uma sessão, comungar da Jurema Sagrada, beber a Jurema, permitir que o Espírito da Jurema te mostre, se você merecer. Tá? Mas não é só você merecer.
É quem vai ler o que você está escrevendo, quem vai participar e ouvir o que você está falando, ter condição de entender. A Jurema vai te mostrar aquilo que nós estamos preparados para realizar. Até onde nós podemos ir. Então, essas são minhas linhas de pesquisa. Vejam bem, por que eu estou falando isso? Antes de realizar um simpósio como esses, Saberes da Jurema Sagrada, eu realizo uma pesquisa bibliográfica. De fato, minha pesquisa bibliográfica sobre Catimbó Jurema tem 18 anos, graças a Deus. Estou há 18 anos estudando Catimbó Jurema na teoria. Tem gente que fala, ninguém aprende Jurema com livro. Aprende sim, não aprende tudo, mas aprende muita coisa. Tá? Estou há quase 20 anos em uma vivência com o povo de terreiro. Tá certo? Com as comunidades indígenas. E desde o princípio estou conversando com os espíritos para obter informações. E aí eu vou reunindo tudo isso, eu sento aqui quietinho, entro em contato com a minha hierarquia espiritual, com o meu mestre, meus mestres espirituais, juremeiros, para saber o que é que eu posso dizer em um simpósio, o que é que eu posso transmitir em um sistema Caraíba. O que eu não posso transmitir, eu guardo para alguém que porventura o universo queira que seja meu discípulo ou minha discípula na Jurema. E aí esse é o trabalho de terreiro. O que pode ir no livro, vai no livro. Vai ser útil para todos os juremeiros, eu tenho certeza absoluta. O que pode ir no simpósio, vai no simpósio. Vai ser útil a todos os juremeiros, eu tenho certeza absoluta. Mas o trabalho do terreiro só se faz no terreiro. O trabalho da floresta só se faz na floresta. Isso aí não tem livro que comporte. Tá? Então, para quem estiver interessado em participar do simpósio à distância, eu vou dizer aqui as datas. O simpósio ocorrerá nos dias 22 e 23 de maio. Tá? Serão 2 turmas. Quem não puder se inscrever na turma da manhã, se inscreve na turma da noite. Tá certo? Se por acaso não puder participar do simpósio, mas tiver interesse em assistir as videoaulas, o irmão sugeriu aí, eu vou deixar gravadas essas videoaulas, tá certo? Eu transmito por um link fechado do YouTube. Tá? A turma da manhã começa às 8 da manhã, tá? A turma da noite às 21 horas, tá certo? Eu vou elaborar uma apostila com uma síntese dos assuntos que serão abordados no simpósio, uma síntese, e vou enviar no grupo dos inscritos. Já existe um grupo de acolhimento do WhatsApp para ir acolhendo todas as pessoas que se inscreverem, tá certo? Vou disponibilizar o link para o encontro no Google Meet com quem se inscrever no dia, tá? No dia 22 e no dia 23, os links serão disponibilizados minutos antes do encontro, tá certo? Mesmo com a apostila, eu sugiro que vocês tenham uma caderneta aí do lado, tá? Para ir anotando alguma coisa interessante, alguma coisa que você possa achar importante, você vai anotando aí, tá certo? E vou disponibilizar um certificado em PDF também. O certificado na modalidade curso livre, só para constar que você estudou determinado assunto comigo, tá? Essencialmente é isso. Então, quem sentir de se inscrever, entre em contato comigo no privado aí do direct. Tá? Me passa o contato WhatsApp, eu coloco o inscrito lá no grupo. A inscrição é R$40, tá certo? E aí, quem sentir de continuar estudando comigo outros assuntos pertinentes ao universo da pagelança, ao universo do Catimbó Jurema, tá? Aí eu já vou passando outro link de um outro grupo, que é o grupo geral, do Centro Jurema de Reis, Mestre Emanuel Germano, a casa do meu mestre, louvado seja Deus, salve a força dele. Então, resumindo a história, né? Resumindo o que conversamos aqui nesta breve live. Primeiro ponto aí que eu não coloquei lá no anúncio, mas eu senti de falar aqui para vocês, sobre o Breviário de Feitiçaria Natural. O livro já está prontinho da Silva, já mandei para a editora. A única coisa que está faltando é fechar o valor da produção. Tá? Então o livro está sendo disponibilizado através de uma pré-venda. O valor do livro com frete incluso para qualquer lugar do Brasil é R$40. Então, se você sente de me apoiar na produção desse livro, entre em contato comigo, compra um exemplar
já deixa aqui no direct o endereço para envio, tá certo? Assim que eu tiver com o valor fechado, eu dou ok lá na editora. Eles levam geralmente 5, 6 dias para produzir o livro. Tendo produzido o livro, eu recebo a produção, já vou mandando para todo mundo que adquiriu. Tá? O mesmo esquema ali do Canindé Rei da Jurema. O Canindé Rei da Jurema foi produzido da mesma forma. Enquanto eu estava realizando a pesquisa, trabalhão, benza a Deus para não murchar. Enquanto eu estava realizando a pesquisa, estava vendendo através da pré-venda. Quando concluí o trabalho e arrecadei os valores, dei o ok na editora, a editora Offset. Tem um trabalho excelente essa editora. Muito obrigado, meu irmão. Salve tua força, meu irmão Adriano. Gratidão pelo apoio, viu, cara? Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada vos abençoe imensamente. E aí, assim que estiver pronto, eu já vou mandando para todas as pessoas que o adquiriram. Eu acredito que este mês vai estar pronto. Se Deus quiser, eu só preciso vender mais 8 ou 9. Finalizando esses valores aí, já dou o ok lá na editora e a coisa acontece, conforme a vontade de Papai do Céu e da Jurema Santa e Sagrada. E o outro ponto aí que nós conversamos hoje foi sobre o segundo simpósio Saberes da Jurema Sagrada, que irá ocorrer nos dias 22 e 23 de maio, tá? À distância. A versão presencial será remarcada, irei marcar uma nova data, vou conversar com minha esposa para a gente marcar uma nova data, tá certo? Mas dias 22 e 23, uma turma às 8 da manhã, outra turma às 21 horas, tá? A inscrição também é R$40. O tema do simpósio será o cachimbo e a fumaça. Este ano vamos conversar só sobre catimbó, tá certo? E aí os assuntos serão Badzel, Deus do Fumo, é um estudo de fundamento mitológico, mitologia cariri, basicamente as origens conhecidas da fumaçada, as origens do catimbó. Tá? O segundo assunto, osmoterapia ameraba, e o terceiro, fumaça às esquerdas, tá certo? Então, temas ligados intimamente à prática juremeira, à prática do catimbó nos terreiros e nas aldeias, tá certo? Então, basicamente é isso. Eu vou deixar esta live disponível aqui no Instagram e lá no meu canal Arqueologia do Sagrado, tá certo? E quem sentir, mantém contato aí, estabelece contato, se inscreve, tá? E é isso aí. Muito grato pela atenção, muito grato pelo pensamento positivo, né? Pelo apoio material, psíquico, espiritual, emocional, pela força que vocês me dão. Grato demais por apoiar meu trabalho e pela paciência, tá certo? Que um livro como o livro do Mago Juremeiro, por exemplo, e já vou no segundo ano de pesquisa. Eu pretendia ter lançado o ano passado, mas está ficando um livro gigante. Muita coisa importante para quem gosta de catimbó, para quem simpatiza, tá? Grato pela paciência, pela confiança e pelo carinho. Que Deus e a Jurema Santa e Sagrada vos abençoem imensamente, nos abençoem imensamente, tá certo? Meu amigo Piaba Tatu, salve tua força. Muita gratidão, Daniel Takai, salve tua força, Adriano, Flaubert e os demais irmãos e irmãs que me acompanham. Até breve, até a próxima. Trunfa Riá.